quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Uma boa tarde a todos, queridos irmãos e irmãs das Fraternidades Espírita União dos Humildes de Gameleira e também da Fraternidade Espírita Bittencourt Sampaio, do município de Ribeirão. Então, estamos hoje, neste final de tarde, mais uma vez aqui reunidos em nome do Mestre amado Jesus, para fazermos, para realizarmos mais um encontro nossa reunião pública dessas duas fraternidades espíritas, nessas casas co-irmã. E estamos hoje juntos aqui para fazermos mais uma vez, mais uma tarde, o estudo do Evangelho, emanar as energias de amor, de paz, o estudo sobre essa doutrina que consola corações, então, e ilumina as mentes. Então, vamos juntos neste dia, nesta tarde maravilhosa, realizarmos mais uma reunião pública nossa. Desde já, agradecemos a participação de todos e vamos juntos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos diante dele, refletindo sobre as mensagens do Mestre amado Jesus, para mais uma jornada, para mais uma caminhada durante essa semana que se inicia. Então, para iniciarmos o nosso encontro, como de costume, vamos realizar e refletir um pouco sobre uma mensagem. A mensagem é de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, e se encontra no livro Vida Feliz. Nunca perca a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás, alegre, que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Então, que tenhamos fé, que tenhamos esperança, que sejamos esperançosos no socorro, de momentos que tenhamos passando. Vamos acreditar, porque a lei é a lei de Deus, é a lei de amor, de justiça, de caridade. Então, vamos seguir em frente, firme e forte, para nunca titubear, nunca nos bater o desespero, porque a gente perde o equilíbrio. E aí a gente tendo esperança, tendo fé, acreditando, vamos lutando, vamos nos melhorando, vamos olhando para dentro de nós e vamos buscar a luz, a força
que há dentro de nós para continuar mais uma caminhada e mais uma jornada nesta estrada terrena. Então, muita paz e bem a todos, que sejamos todos bem-vindos a mais um encontro das Fraternidades Espírita, Bittencourt Sampaio e União dos Humildes. Então, nesta harmonia, neste desejo de esperança, vamos juntos pensar em Jesus, vamos juntos nos inquietar nesta tarde maravilhosa e vamos fazer aquilo que o Senhor tanto nos pede, vigiar e orar. Vamos refletir no nosso silêncio e vamos olhar para dentro de nós e buscar essa harmonia de paz, né? E assim entrarmos em contato com o Mestre amado Jesus para seguirmos e darmos continuidade a mais um encontro nosso. Divino Mestre e amado Jesus, espiritualidade boa e amiga, aos trabalhadores espirituais da Casa Espírita Bittencourt Sampaio e União dos Humildes, aqui nos colocamos à disposição como instrumentos do amor de Jesus para sermos esse instrumento de levar o estudo, a mensagem, para que ela possa chegar aos corações de tantos irmãos e irmãs que neste momento acompanham junto conosco, através da internet, este nosso encontro, as mensagens, a palestra que aqui será proferida. Pedimos a proteção dos nossos benfeitores espirituais, o auxílio para que nos ilumine e faça com que as mensagens e os estudos aqui refletidos sejam estudos e mensagens repletas de paz, de amor, e que possam, com a sua força de luz, penetrar os rochedos dos corações mais endurecidos, e assim possa ser esse fecho de luz, um sinal, um auxílio de consolo aos corações aflitos que necessitam de uma mensagem de paz, de amor. Que sejamos sempre firmes e que as mensagens hoje aqui proferidas nos fortaleça na nossa caminhada durante mais uma semana que se inicia. Que possamos sair daqui fortalecidos de mais um encontro realizado, com muita paz e com muito amor. E assim possamos irradiar aos nossos companheiros, nos nossos lares, nos nossos setores de trabalho e nos nossos espaços, nas nossas vizinhanças, nas nossas comunidades, possamos irradiar os irmãos e irmãs de muita paz e de muita luz. Que a mensagem do Mestre amado Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria, né, com muita paz no coração, que hoje nós iremos refletir, né, as mensagens de hoje, né, a temática da palestra de hoje será por conta do nosso irmão, nosso amigo Danilo, que vai trazer para a gente um tema que se encontra lá no Evangelho, né, também segundo o Espiritismo, que tem como título Buscai e Achareis. Então, com vocês, Danilo, que vai deixar a sua mensagem nesse dia de hoje a todos nós. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui presente nesse mais uma reunião das Fraternidades Espíritas União dos Humildes e da Fraternidade Espírita Bittencourt Sampaio. Hoje, nesse dia tão importante em que selamos o rumo de mais 4 anos nos nossos governos, nossos representantes e nas nossas cidades, né? Daqui, de todo o país. Então, um dia importante para a nossa democracia, para a nossa
na nossa vida em sociedade, que Jesus diz, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, façamos nossa parte como cidadãos, escolhemos de acordo com nossa visão de mundo, nossa consciência, nossos representantes, e que o Pai possa, a espiritualidade, iluminar todos os eleitos ou reeleitos nesse dia de hoje. Então, a palestra de hoje, a gente vai tratar do tema Buscai e Achareis. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. A passagem que Kardec utiliza para fundamentar o capítulo é tirado de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 1. Então, a gente vai ler a primeira parte e a segunda a gente vai ler mais adiante. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta, ela se abrirá. Então, é uma passagem bem conhecida de nós nos círculos cristãos do Evangelho, e tem muitos aspectos a ser abordados, mas a gente vai focar essa pequena análise sobre a máxima buscar e achareis e o enfoque dado por Kardec. Né? Então, buscai. O verbo buscar, ele está conjugado num imperativo. E engraçado, imperativo afirmativo, e ele está no plural, na segunda pessoa do plural. Buscai-vos. O discurso é proferido ao outro, o discurso de Jesus, né? Então, como foi registrado, ele estava provavelmente nas suas palestras, nas suas pregações à margem do lago de Genezaré. Então, ele se dirigia com uma ordem, um comando, uma orientação para todos. E outra coisa interessante é que, primeiro, buscai, e depois, achareis. Então, para a gente achar, a gente precisa saber o que procura, a gente precisa buscar. Mas alguns questionamentos íntimos que a gente pode fazer, e eu peço para a gente refletir, sobre o que buscamos em nossa vida. Quais seriam nossos objetivos? Isso pensando a longo prazo, fora das necessidades mais cotidianas do nosso dia a dia. O que buscamos? Esperamos uma vida melhor. Mas em que sentido? Em quais aspectos nós buscamos, nós esperamos? Então, em geral, temos dificuldade em fazer planos que estejam fora da esfera material mais imediata. Um exemplo assim que a gente pode dar banal: eu busco melhorar minha qualidade de vida e da minha família. Mas o que seria apenas essa busca? Seria melhorar financeiramente, um novo emprego, um novo empreendimento, ter condições de dar conforto, bens, ter reserva patrimonial para a nossa família? E a gente geralmente busca, quando fala nisso, a primeira impressão que vem são aspectos materiais, os bens que a gente pode adquirir através do nosso trabalho, que o Evangelho, nem Jesus, não condena o patrimônio, mas a avareza. Então, você pode ter seu patrimônio desde que seja fruto do seu trabalho. Então, mas
a melhoria da qualidade de vida passa por outros aspectos, por exemplo, o afeto. E o melhor relacionamento, buscar a nossa melhoria no relacionamento com nossa esposa, nosso esposo, companheiro, companheira. E o que damos aos nossos filhos? Será que é só coisa material? E o nosso afeto? E nossa presença de pais, de tios, de padrinhos? Então, qual seria o sentido dessa máxima se muitas vezes não sabemos ao certo o que buscamos? Porque é um exercício mais complicado a gente pensar na nossa vida, a gente mergulhar no nosso interior. E muitas vezes a gente fica só na superfície e no dia a dia, no cotidiano, querendo sempre mais, e muitas vezes não paramos para agradecer o que já possuímos. A gente agradece muito a Deus, né, pelo que temos, mas deveria ser agradecer pelos que somos, pelo que conseguimos ser hoje, que é o que a gente vai levar, né, nessa nossa vida, é o bem que a gente faz e a evolução espiritual que a gente teve. Então, Kardec nos dá 2 pontos de vista. O primeiro seria do ponto de vista terreno. E ele vai dizer: semelhante à máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Faz referência à lei do progresso e à lei do trabalho, pois o progresso é filho do trabalho. Com o trabalho que colocamos em ação as forças da inteligência. Então, aí já vai fazer menção a 2 leis, das leis morais: lei do trabalho, lei do progresso. E é uma questão lógica. O trabalho, a gente pôr as nossas aptidões, aquilo que recebemos da divindade, a serviço de nós mesmos, como diz, ajuda-te, precisa de uma ajuda primeiro para poder contar com a ajuda do céu, da providência divina. Então, na infância da humanidade, ele vai continuar, Kardec, no texto, o homem só utilizava a inteligência para buscar por alimentos, preservação, defesa contra os inimigos, enfim, necessidades primitivas básicas. Assim como os animais, que a gente aprende lá no começo, né? Lá nas primeiras séries, nasce, cresce, reproduz e morre. Então, na infância da humanidade, só tinha preocupação com o corpo. A preocupação era manter esse aparelhamento físico. Então, era casa, moradia, abrigo, alimentação e defesa. Então, vivia basicamente nisso. Então, com a evolução, com o progresso, fomos desenvolvendo outras técnicas que ajudam na nossa melhoria. Então, Deus nos deu mais que os animais: o desejo incessante de ser melhor, pois este impele o homem a melhorar suas condições de vida. Então, como falava, nós temos mais do que os animais, que é o desejo. E esse desejo vai ser importante, a gente vai comentar mais à frente, o desejo de se melhorar. A gente sempre está buscando. Quando tem uma conquista, uma melhoria, a gente quer sempre o aprendizado. Isso é o progresso. A gente vai sempre aprendendo. E quando a gente melhora de um defeito, a gente vai começar a perceber outros que a gente nem percebia, e aí a gente começa a trabalhar, e isso é a lei incessante do progresso. Então, os homens, quando no início, né, da antropologia conta a história, eram nômades, viviam basicamente da caça, da pesca, mas não tinham uma residência fixa, não ficava a sabor de onde estava o alimento.
Então, desenvolve a agricultura, com a agricultura consegue se estabilizar no canto, consegue melhorar, ter mais conforto na sua qualidade de vida, o fogo e outros instrumentos que possibilitaram fixar no local, um local adequado. Isso começou a ele se agregar com outros e ver que isso facilitava a vida e começou a surgir vilas, as pequenas cidades, até as atuais metrópoles. Então, se a gente vê, é sempre uma evolução. Então, se a gente pensar em 20 anos atrás, as novas gerações não vão saber nem o que é isso, de você ir com um orelhão, ter com uma fichazinha para botar, para conseguir telefonar e todo mundo que está na fila escutar sua conversa. Então, o cartão já foi também uma evolução, que tinha um cartãozinho já era melhor do que as fichas. E as novas gerações não sabem o que é isso, só sabem o que é orelhão, porque ainda tem alguns resquícios nas nossas cidades, muito pouco, mas não sabem o que é passar por isso. Então, é evolução, temos mais conforto material, e tanto é que isso era impensável a gente fazer, sem a ajuda da tecnologia, uma reunião online, então cada um na sua casa, e poder transmitir para o mundo. Então, são conquistas da humanidade. E Kardec continua, né? Por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece, o moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. Então, é bem importante esse trecho de Kardec, porque é justamente o caminho que a gente vai seguir nessa busca. Então, num primeiro momento, sempre a gente vai cuidar, sempre o indivíduo vai cuidar do seu corpo, das coisas materiais. Mas chega um tempo que isso não é mais suficiente. Chega um tempo que se cai em si. Chega um tempo que bate aquele tédio, que é necessário mudar de rota, é necessário mudar os caminhos. Então, que caminho a gente mudar? Que caminho nós buscamos para poder achar? E que busca é essa que Jesus vai nos dar? Então, depois do alimento material, como Kardec enfatiza, ele precisa do alimento espiritual. Então, a lei do progresso, mais uma vez, aqui, nós evoluímos muito no critério da inteligência, da sabedoria, da ciência, mas não necessariamente pressupõe a moralidade. Então, são evoluções, como tem lá na Lei do Progresso, quem quiser consultar lá nas leis morais do Livro dos Espíritos, nem sempre são coisas que vai se dar ao mesmo tempo. Geralmente, se depura primeiro, se evolui muito mais na inteligência e depois é que vai se evoluir na moral. E o motivo é bem simples. O desenvolvimento da inteligência não nos força a mudar nossas más inclinações. Às vezes nem enxergamos isso. Mas o moral nos inquieta para modificar o nosso jeito de ser, de pensar, de agir e de sentir. Então, é muito mais difícil e requer maturidade e requer predisposições para lutar conosco mesmo. Emmanuel tem uma mensagem bem interessante que ele fala do campeonato, mas não é campeonato com outros, é o campeonato conosco mesmos, para conseguir identificar, que é o primeiro passo, nossas más inclinações, nossos defeitos, e aí a luta contínua para tentar diminuir, para tentar sanar isso. E isso aí é nosso campeonato que vivemos todos os dias, né?
E se você tem essa inquietação, se a gente está sempre inquieto conosco mesmos, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque ainda tem muitos irmãos que são entorpecidos, que não conseguem pensar nos defeitos, naquilo que é necessário, além do que dos sentidos, estão ainda adormecidos, como na máxima também que Jesus nos diz: desperta tu que dormes. Então, muita gente está ainda entorpecido com os sentidos e só busca o prazer nas mais diversas formas, né? Então, do ponto de vista material, a gente encerrar esse primeiro momento, buscar achareis é o convite para o trabalho. Dessa maneira serás filho de tuas obras. Terás o mérito delas e serás recompensado com o que hajas feito. Então, para o Espiritismo não tem salvação automática, não tem um botãozinho do vou melhorar e da ida para o céu. É processo. É aprimoramento espiritual, aprimoramento de nós mesmos e auxílio também aos outros. Na medida que a gente tem já um conhecimento, a gente também tem que, além de passar, mas vivenciar isso e pôr em prática, que é o mais importante. Não adianta saber muito se a gente não utiliza na nossa vida, se isso não nos faz pessoas melhores. Então, do ponto de vista moral, é bem interessante, isso Kardec fala só em um parágrafo, mas a gente poderia passar dias e dias com cada frase que ele coloca. Então, do ponto de vista moral, Kardec vai dizer: essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede forças para resistirdes ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos espíritos bons, e eles virão acompanhar-vos, e vos servirão de guia, tal como o anjo de Tobias. Pedi conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela se abrirá para vós. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que achareis abandonados às vossas próprias forças e caíres, como o justo castigo do vosso orgulho. Então, fala aqui justamente da segunda parte, né? Pedir e obtereis. Mas será que tudo que a gente pede, a gente vai, consequentemente, ter? Mais um pedido que é colocado, como, por exemplo, pedir a luz que deve iluminar o vosso caminho, força para resistir ao mal, assistência dos espíritos, bons conselhos. Então, é isso, é a assistência que Deus e a espiritualidade nunca deixam de zelar por nós, que aí é do ponto de vista moral, essa busca que devemos ter para nossa melhoria e também o auxílio que nos é dado, como um pai, que é um pai que é pródigo de bênçãos, ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Muitas vezes não enxergamos, muitas vezes a gente foca mais naquilo que não temos do que naquilo que já conseguimos. E a gente, como o Rossano colocou num texto nas redes sociais há algum tempo atrás, se a gente não agradece pelo que tem, se a gente não começa a exercer essa gratidão, a vida vai ser sempre um checklist, porque não compensa, a gente vai estar sempre, a sociedade do consumo vai estar sempre nos impulsionando a buscar sempre mais e mais o ter. Só que isso não nos
sacia a quem já despertou para a sede do Espírito. Então, o que pedimos está relacionado ao que buscamos. Quando pede, para refletir o que buscamos a nossa vida junto de Deus. Quando pedir, a gente deve refletir, ele remete a um desejo, à vontade. E aí, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele, capítulo 2, ele vai falar da vontade. E é bem interessante que ele compara a mente a um escritório com vários departamentos. E aí ele vai dizer que possui um departamento do desejo e que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando a riqueza do ideal e da acessibilidade. O departamento da memória, arquivando súmulas da experiência, e outros ainda, que define os investimentos da alma. Então, temos todos esses departamentos que definem o investimento, aquilo que eu vou colocar minhas energias, aquilo que eu foco minha vida, minhas aspirações, nossas inclinações, aquilo que buscamos. Então, ele vai dizer mais adiante que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a vontade, tudo vai estar subordinado à nossa vontade. Por mais que queiramos, por mais que possa o mal ser tentador, ser fácil, nós temos a vontade e o direito de recusar ou aceitar. E aí vamos escolher de acordo com o que plantamos. Como a máxima que eu acho que todo espírita conhece, né? Todo cristão, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, somos frutos de nossas escolhas. E ele ainda vai dizer, Emmanuel, que o cérebro é o dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige, nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Como eu estava falando, né? As causas que dependem das nossas ações, os problemas do destino. Tem uma parte no livro A 2011 que é bem interessante, que é um conselho que é dado ao senador Publio Lentulus, antes dele, quando ele vai viajar para a Palestina, da capital do Império, né? E aí é dito para ter pelo seu também senador e amigo, para ser duro com qualquer tentativa que pudesse afrontar a autoridade. E aí, de um ato impensado que jogam uma pedra e batem em Lívia, eu não vou contar a trama, mas aí ele toma uma atitude, que ele se lembra desse conselho e toma uma atitude que vai reverberar situações de vingança, e aí vai ter todo um contexto que agravar muito a situação do que simplesmente se ele tivesse ouvido a voz da esposa de Lívia e deixado, porque aí mandou uma pessoa para as galeras, praticamente sentença de morte, para a escravidão, por um fato que podia ser administrado de outra forma. E aí ele terminou sendo vítima de um plano de vingança e mudou muito a questão do destino
e sofreu bastante por conta de uma decisão impensada. Então, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E na reforma íntima, nós sempre estamos nos confrontando com a vontade, né? Então, vivemos em outras existências, cada um com as causas de quedas que tivemos, e vivemos nos confrontando com nossas más tendências, e a vontade, essa vontade, esse desejo é que fica na balança. Às vezes a gente cai, aí levanta, a gente sai um pouquinho, a gente muda. E é esse dinamismo que devemos para conseguir aprender e realmente a gente melhorar. Então, o segundo trecho que Kardec aborda sobre o que devemos buscar, que é o de Mateus 7, de 9 a 11. Então, vai dizer: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Então, qual pai que um filho pede pão, ele vai dar a pedra, né? Muitas vezes nós, como pai, seu pai, um dos grandes, você sente a aflição é levar seu filho para vacinar. Porque sabemos que vai causar dor, sabemos que nós temos que segurar e ele está confiando em nós, que está protegido, e mesmo assim leva a furadinha. Mas sabemos também que isso é importante para uma vida saudável, para as defesas do seu corpo. Então, Deus, do mesmo modo, sabeis, muitas vezes a gente pode pedir coisas que foram motivo de queda nosso há quantas encarnações, e a gente continua pedindo. Então, quando Jesus coloca, vosso Pai que está no céu, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Então, os bens verdadeiros. Ele não está dizendo que vai dar qualquer coisa, que vai dar tudo o que nos pedimos, porque pode nos fazer muito mais o mal do que o bem. E muitas vezes nas dificuldades, nas adversidades, é que conseguimos ter saltos positivos na nossa vida. Muitas vezes uma doença é motivo de quebrar a roda, como está sendo o Covid, e quantas pessoas que viviam fora estão redescobrindo como é bom estar em família, como é bom estar no nosso lar, como é bom, são obrigados a conviver e descobrir o sabor disso, até o valor que as reuniões, famílias, o contato com as outras pessoas nos faz melhor. Então, às vezes é necessário esses pontos de rupturas para que a sociedade, para que nós aprendamos. Então, e percebemos quais são os bens verdadeiros. Porque não adianta a gente estar pedindo para ganhar na Mega Sena. E a riqueza pode ser um fator que nos limita hoje, e pode ser que nós já tivemos e tenha sido vítima. Então, hoje, vem nessa encarnação mais limitada, do ponto de vista financeiro, para evitar que caiamos novamente nesse tipo da prova. E na biografia de Chico,
tem um exemplo interessante que uma pessoa que chegou para pedir auxílio porque tinha nascido, já tinha perdido os 2 braços e ia perder as 2 pernas. E Chico se compadeceu, e no momento que Emmanuel aparece e diz que o médico está certo, que tem que amputar mesmo, porque ele já tinha suicidado nas últimas, eu não lembro ao certo, mas eram 8 a 10 encarnações, e já estava pensando forma de suicidar novamente. Então, é um mal que a gente, olhando somente dessa visão que temos hoje, mas você olhar o contexto, é uma encarnação para reparar o corpo físico diante de tantos suicídios. Então, um exemplo que a gente já de pessoa que a gente encontra na Bíblia, de que procurou buscar esses bens verdadeiros, esses bens que pediu ao Cristo, esses bens verdadeiros, como fala na passagem de Mateus, é o cego de Jericó, que aí está narrado em Lucas 18, 35 a 43. E Lucas vai dizer: E sucedeu que, ao aproximar-se de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo a turba passando, informa-se sobre o que seria isso. Relataram-lhe que Jesus, um nazareno, passava ao lado. Contextualizando, Jesus estava passando por Jericó. Quando é costume no Oriente Médio, quando vinha um visitante ilustre, a comunidade ia para as portas da cidade recebê-lo. Então, Jesus estava se aproximando e veio a multidão e procurou saber o que se passava. E aí, relataram que era Jesus. E aí ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, passando, ordenou que fosse conduzido até ele. A multidão foi agressiva com ele, foi hostil, mas ele não desistiu e continuou bradando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, Jesus se aproxima e pergunta: que queres que eu te faça? E ele disse: que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: volta a ver, e tua fé te salvou. Imediatamente ele voltou a ver, e em seguida o seguia, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvor a Deus. Os visitantes, o cego que a gente sabe, né, o nome Bartimeu, que significa filho da imundície, clamou com misericórdia e foi hostilizado pela comunidade. E o mendigo é interessante que na Kenneth Bailey fala que eles são um segmento reconhecido na sociedade tradicional do Oriente Médio, porque prestam serviço a ela, porque as pessoas, os justos, têm que dar auxílio aos necessitados, e o mendigo é uma forma deles prestarem. E aí, quando eles dão, o mendigo se levanta, diz que recebeu da pessoa, agradece publicamente, e aí ele está oportunizando a pessoa fazer o bem, né? Então é necessário ter algum defeito visível para ter isso. E o cego era sucesso garantido. Então, o personagem não tinha instrução, não tinha formação, registro de emprego, nem habilidades comerciais.
Ele seria, portanto, difícil de sustentar após a cura operada de Jesus. E pergunta a Jesus: o que queres que eu te faça? Não indicou Jesus não indica qualquer reservas. Ele podia pedir tudo, pedir o que quiser, mas apenas afirmou: Senhor, que eu volte a ver. Então, vejamos que o cego Bartimeu não pediu qualquer privilégio ou benefício pessoal, apenas para voltar a ver e para mudar a rota, pois não poderia, desse dia em diante, não poderia mais mendigar. E a gente, passando para o término da nossa conversa aqui sobre o capítulo Buscai e Achareis, tem a mensagem do cego de Jericó, que é tirada do Caminho, Verdade e Vida, as páginas 103 e 104. Capítulo, se eu não me engano, é 44. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares, em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica e aproxima dele. Interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero respondeu apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito deste cego honesto e humilde deveria ser o nosso de todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, este mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Deus nos chama-nos a vida, o trabalho, apela para nós, abençoa-nos à luz do conhecimento. Mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização de elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade, o nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Então, essa fala da oportunidade do encontro espiritual com Cristo nem sempre vai ser a questão da bonança, nem sempre vai ser momentos de gozo, mas às vezes é quando a dificuldade nos bate a porta, os desafios, que é justamente esse momento que a gente tem um encontro mais profundo com o Cristo e não entendemos muitas vezes e achamos que o mundo se volta contra nós. E aí, como Emmanuel disse, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Pedimos que aquilo seja afastado de nós, quando aquilo é a nossa cura. Então, por isso mesmo, é muito valiosa a recomendação do pobrezinho mencionada nos versículos de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta que lhe peçamos o dom de ver, com exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Dom de ver as particularidades, as dificuldades, as oportunidades, aquilo que nós temos no nosso caminho, esses que são os bens verdadeiros que Jesus fala lá no capítulo 7 de Mateus, que nos dá aqueles bens verdadeiros que se pedimos, será dado. Que o Senhor tanto faça, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor,
e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Que o Senhor nos faça enxergar todos os fenômenos, tudo que nos acontece, situações que nós vivenciamos, pessoas que chegam ao nosso caminho e coisas que podem nos acontecer com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, irmãos e irmãs, que sejamos feito esse cego Bartimeu, que não saiu da beira do caminho e rogou não pedindo privilégios, não pedindo nada além da oportunidade de enxergar que Jesus o curou e dizendo, tua fé te salvou. Então, que possamos aprender a buscar aquilo que está além do material, aquilo que está além do nosso, que muitas vezes ficamos no nosso dia a dia, naquilo que está no rodopio, na nossa, que a gente não consegue parar, na nossa rotina. Possamos agradecer a tudo aquilo que Deus nos dá, desde a mínima coisa, a oportunidade de ver, a oportunidade de acordar, enxergar o céu lindo, o verde, os animais, a oportunidade de mais um dia de trabalho, a oportunidade de ter nossa família e tudo aquilo que nos é dado. Então, já pedi a todos que possam sintonizar para a gente fazer nossa prece final, sintonizar com a espiritualidade boa e amiga. Pai, fonte de infinito amor e misericórdia, queremos agradecer por mais esse momento de reflexão sobre o teu Evangelho e queremos que possais abrir nossos olhos, ajudar-nos a enxergar e a buscar aquilo que necessitamos de nossa vida, principalmente ouvir a teus apelos da providência, que não cansa de interceder por nós. Rogamos também a todos os irmãos que, nesse dia de hoje, estarão recebendo a incumbência da sociedade, da maioria da população dos seus respectivos municípios, para o mandato que iniciará no ano vindouro, e que possa utilizar dessa oportunidade para o bem comum de nossa população. Que a tua paz, que a tua luz possa se fazer presente no meio de nós. Que assim seja. Então, irmãos e irmãs, quero agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui para a reflexão sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho e sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, depois dessas belíssimas palavras, nós é que agradecemos ao nosso amigo Danilo, que deixou aqui as suas mensagens, né, desse estudo maravilhoso que tivemos nesta tarde de domingo. Agradecer a todos os irmãos e irmãs que participaram junto conosco, dizer a você, meu querido irmão, que repasse essa mensagem, né, essas nossas reuniões, para aqueles irmãos e irmãs que posteriormente poderão acompanhar junto conosco essas mensagens e o estudo realizado neste dia de hoje. Agradecer e um abraço fraterno a todos os irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bittencourt Sampaio, nossa casa co-irmã de Ribeirão, e também um abraço caloroso, né, aos nossos irmãos e irmãs, trabalhadores da Casa Espírita União dos Humildes, em Gameleira. Então, um abraço fraterno a todos. Próximo domingo estaremos aqui às 16 horas, mais uma vez,
com esse nosso encontro, essa nossa reunião pública das duas fraternidades, né? E assim agradecemos a espiritualidade por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Um abraço virtual a todos, paz e bem a todos e até o próximo domingo.